Esse canal já analisou diversos confrontos entre personagens poderosos. Alguns são capazes de ultrapassar o tempo, outros de manipular a luz, e alguns até mesmo de partir o próprio céu. Mas hoje vamos elevar o nível. Vamos separar os homens dos meninos. Vamos pegar os dois indiscutivelmente mais fortes do verso de Shumatsu no Valkyrie e botar pra lutar. De um lado, o ser que pouco apareceu, mas já demonstrou uma força e inteligência implacáveis. Beelzebub, o Senhor das Moscas, e Hades, o Rei do Submundo, são dois dos deuses mais temidos de Shumatsu no Valkyrie. Mas mesmo frente a frente a esses dois seres, nosso competidor não temeu em nenhum instante. Ao contrário, ela desafiou um deles, o Rei do Submundo, para uma batalha mental em um jogo de xadrez. Ela, a ave mais poderosa de Shumatsu no Valkyrie, a Cakatua do Hades. E como competidor da Cakatua, o ser que amedrontou, surpreendeu e confundiu o deus da destruição mais poderoso. Aquele que apareceu e sumiu em instantes, capaz de carregar o legado do maior Rikishi em suas mãos. Ele, que é considerado como um dos seres mais poderosos da existência, o Sapo do Sal. Se você gostou desse confronto de monstros, não se esqueça de dar like e se inscrever para mais conteúdos assim. Além disso, veja as outras redes sociais do canal aí na descrição e não se esqueça de compartilhar o vídeo com aqueles que gostam de Shumatsu ou de animes no geral. Com isso, vamos direto para a análise. Força! Começando com o stat de força, essa é uma estatística dominante por um dos participantes. A Cakatua do Hades tem como único feito de força física ser capaz de levantar peças de xadrez quando jogou xadrez com Hades. E sendo uma Cakatua, ela consegue levantar e segurar alguns objetos relativamente pesados, como galhos ou frutas com as suas garras. Mas o Sapo do Sal tem feitos bem melhores, especialmente seu grande feito de carregar a cesta de sal do Raiden Tamemon. E eu calculei pixel por pixel para saber quanto de altura essa cesta tem. No caso, levando em consideração que o Raiden tem canonicamente 2,20 metros de altura e uma mão equivale a 1/10 da sua altura, então a mão dele tem em torno de 22 centímetros. E tendo um tamanho de 240 pixels, proporcionando com o tamanho da cesta em torno de 100 pixels, daria para dizer que a cesta tem em torno de 9 centímetros. Supondo que essa cesta tenha 9 centímetros, tanto em altura, quanto em largura, quanto em profundidade, então o volume é em torno de 72 centímetros ou 0,72 decímetros cúbicos. 1 decímetro cúbico equivale a 1 kg, então por regra temos uma capacidade de 0,72 kg ou 720 gramas, que dá em torno de 14% de uma saca de sal de 5 kg. Mas como a cesta está mais cheinha, dá para dizer que o sapo de sal está carregando ali em torno de 1 kg de sal, o que já é mais que galhos e frutos e portanto o ponto de força física vai para o sapo do sal. Potência de ataque. Normalmente em regras normais de Scale não se usa a capacidade de levantamento de um personagem para calcular a sua potência de ataque, mas eu vou ignorar totalmente isso para gerar mais conteúdo, então vamos direto pro cálculo. Supondo que o Sapo do Sal realmente levanta 1 kg de sal, sua força física fica numa escala de abaixo da média humana, e é até difícil de mensurar o quanto ele teria de potência de ataque, mas seria o equivalente a um soco não muito forte. Além disso, um sapo médio macho tem em média 400 gramas, mas por proporção de tamanho o Sapo do Sol deveria ter em torno de 1.266 gramas, ou 1,2 kg, ou seja, o sapo consegue levantar quase que todo o seu tamanho. E se calcular a força de um soco em relação ao seu peso, temos algo em torno de 15 newtons, o que é equivalente a 0,45% da força de um humano médio. Ficou complicado pro Sapo do Sol. Por outro lado, a Cakatua tem as suas garras, que podem cortar objetos, e tem o seu bico. Cacatuas por natureza são capazes de quebrar nozes com o seu bico, gerando uma força equivalente a 50 kg só para abri-las. Ou seja, mesmo com todo esse cálculo extremamente correto e preciso feito por um especialista como eu, a Cakatua ainda sai na vantagem, portanto o ponto de potência de ataque vai para a Cakatua. Capacidade destrutiva. Google procurar quem destrói mais, uma Cakatua ou um sapo. Achei um link que diz que uma Cakatua já destruiu uma grade de ferro. De maneira irresponsável, eu vou apenas aceitar e pegar esse único link que foi o primeiro da pesquisa e o vou usar como argumento. Portanto, parabéns Cakatua, você vai levar o ponto de capacidade destrutiva. Velocidade de ataque. Aqui será outro ponto simples. Obviamente nenhum dos dois chega a desferir seus ataques mortais nos buchas que lutam no Ragnarok, por isso teremos que fazer presunções aqui. É claro, as próximas estatísticas de velocidade podem definir muito aqui, mas indo por presunção de velocidade de ataque de ambos, é mais provável que o Sapo do Sal tenha mais, unicamente porque eu vejo ele tendo mais. Discorda? Se inscreve e dá like. Concorda? Se inscreve e dá like também. Enfim, eu vou deixar esse ponto empatado, tá? Velocidade de esquiva e velocidade de movimento. Aqui é interessante. Aqui a gente vai supor que os dois vão usar a sua movimentação para desviar, né? Porque é meio que a única coisa que a gente consegue analisar deles.
Uma cacatua média consegue voar em até 70 km por hora, então a cacatua do Hades, sendo do Hades e sendo uma cacatua muito legal, com certeza consegue fazer mais que isso, o que é um bom feito. Porém, o Sapo do Sol foi capaz de dar blitz no Shiva, um lutador que conseguia lutar e acertar Raiden Tanemon. E sim, ele deu blitz no Shiva, como conseguem ver, Shiva estava focado no Raiden e antes que seu campo de visão captasse, o Sapo do Sol já estava lá. Então, obviamente, isso foi um blitz. E por isso, ambos pontos de velocidade de esquiva e velocidade de movimento vão ir para o Sapo do Sal. Velocidade de reação. Quanto à velocidade de reação, temos que analisar o tempo de reação desses dois bichinhos. Eu não achei muitas informações quanto ao tempo de reação específico de um sapo ou de uma cacatua, mas no geral, quanto menor o animal, maior o seu tempo de reação, pois a informação chega mais rápido ao cérebro. Entretanto, pássaros são conhecidos por ter um tempo de reação e reflexos maiores, então um ponto de velocidade de reação vai para a cacatua do Hades. Durabilidade. Aqui é interessante. Já calculamos o provável peso do Sapo do Sal com algo em torno de 1,2 kg, enquanto uma cacatua média chega a no máximo 1,2 kg também. Mas cacatuas são aves, ou seja, elas têm ossos leves para auxiliar no voo delas, o que faz um alvo bem frágil, com ossinhos fáceis de se quebrar, enquanto, por exemplo, o Sapo do Sal claramente tem um físico invejável. Então o ponto de durabilidade vai para ele. Resistência. E assim como durabilidade e resistência está muito ligado ao físico dos dois. Além de tudo comentado anteriormente, dá pra ver que o Sapo do Sal usa uma tanga de sumô, o que significa que ele já lutou sumô e portanto já tomou e resistiu a muitos golpes. Então um ponto de resistência vai pro Sapo do Sal também. Estamina / tolerância à dor. Nossos guerreiros não têm feats nessa área e mais importante ainda, eu estou sem criatividade para fazer alguma piada, então eu vou dar empate nesses dois pontos também. E aí? Aqui é fácil, né? A cacatua do Hades demonstrou proeza quanto ao xadrez, que é um jogo complexo e difícil, além de dar trabalho, mas perder, né, pro Hades na partida. Já que o Sapo do Sal não tem nenhum feito, o ponto de QI vai pra cacatua do Hades. QI Battle, ou inteligência de batalha. É quase como uma contrapartida. O Sapo do Sal demonstrou pelas suas roupas e pela sua função como segurador de sal, que já viu e também já participou de diversas lutas, provavelmente todas ou a maioria de sumô. Como a cacatua do Hades não tem nenhum feito de inteligência de batalha, esse ponto vai pro Sapo do Sal. Hacks. Agora vamos direto para uma categoria importantíssima, o Hacks ou habilidades. Começando com o Sapo do Sal, ele tem manipulação de sal, por carregar uma quantidade considerável de sal. O que na teoria não é bom pra ele, né, já que sal basicamente sufoca o sapo pela pele, mas ok. Já do lado da cacatua, ela tem as duas habilidades proeminentes dela, proficiência em xadrez, já comentado anteriormente, e é claro, voo, que é algo que os pássaros têm graças às suas asas. Dentre todas essas habilidades, acho que fica evidente que o melhor é o voo da cacatua, que vai permitir ela voar pra longe e manter distância contra o seu adversário. Por isso, o ponto de hacks vai pra cacatua. Matchup. Agora finalmente chegamos ao ponto final, onde todas as estatísticas comentadas entrarão em conflitos e iremos decidir quem vence o confronto entre os mais fortes. Primeiro, fica bem evidente que de um lado estamos falando de um personagem com foco de inteligência de batalha e em tanca golpes, no caso o Sapo do Sal. E outro em personagem com mais foco em inteligência geral, munido de duas vantagens, o seu voo e a sua potência de ataque bem alta, que no caso é a cacatua. Para começo, a velocidade de movimento e esquiva do Sapo do Sal seria um grande problema para a cacatua, mas a questão é que para desviar, primeiro o Sapo do Sal teria que reagir aos golpes da cacatua, e seus feitos de reação não são tão bons, principalmente comparados à própria cacatua. Além disso, o sapo tem um ponto fraco que é a sua AP, que é bem baixa, e mesmo com a resistência merda da cacatua, ter um soco de uma criança ou próximo a isso ainda é bem ruim. Além disso, a cacatua tem como vantagem o seu voo, que permite a ela fugir das disparadas do Sapo do Sal, vindas de sua grande velocidade de movimento. Com isso, ela teria bastante dificuldade de acertar o sapo se ele tentasse desviar, mas eventualmente, graças à sua grande inteligência, sua habilidade de voo e o seu tempo de reação, ela iria sim acertar o Sapo do Sal. Claro, cortes com as garras provavelmente não dariam tanto dano no Sapo do Sal, visto a sua resistência e durabilidade consideráveis, mas se, ou melhor, quando a cacatua acertar com o seu bico, aí o dano vai ser alto. Afinal, é um ser capaz de dar danos relativos a uma criança contra uma mordida equivalente a 50 kg, então o dano seria bem alto. Agora, o Sapo do Sal conseguiria fazer algo quanto a isso? Ele tem um oponente voador com uma alta AP. Seria o Sapo do Sal capaz de lidar com isso? Bom, caso não saibam, um sapo consegue pular até 2 metros de altura, o que dá em torno de 1111% da sua altura padrão. Em uma regra de 3, levando em consideração que pelo cálculo de pixel que a gente fez anteriormente, o Sapo do Sal tem em torno de 60 cm de altura, o Sapo do Sal conseguiria pular até 660 metros de altura. Então com certeza ele conseguiria alcançar a cacatua o quanto alto ela fosse. O problema é que mesmo alcançando ela, o Sapo do Sal ainda não teria meios para dar dano. Isso, é claro, por ela.
Porém, como vimos no ponto de Battle Key, o Sapo do Sal é um gênio em combate. E não só isso, ele é um lutador de sumo. Então ele poderia usar um Kanuki, uma técnica de sumo de agarrão, para agarrar a Cacatua e impedir que ela voasse. E ela realmente não conseguiria sair, afinal quem tem mais força é o Sapo do Sal. Assim fazendo, ambas cairiam no chão numa altura de 660 metros, batendo no chão a uma velocidade de 113 metros por segundo ou 409 km por hora. Com tamanho dano, a Cacatua do Hades, que tem uma resistência tão baixa, não sobreviveria. Agora, o Sapo do Sal sobreviveria? Há uma lei na física que pode responder a nossa dúvida, a terceira lei de Newton. A terceira lei do movimento de Newton determina que qualquer força de contato exercida por uma entidade sobre outra receberá uma força em magnitude igual, mas oposta em direção. Ou seja, para cada ação há uma reação igual e oposta. Se um personagem pode atacar fisicamente com um certo nível de potência de ataque, não mostrar nenhum sinal de dor devido ao ataque físico, isso acontece porque a sua durabilidade escala para sua potência de ataque. Por isso, ele não explode dando um soco, por exemplo. Com isso, podemos definir que a durabilidade do Sapo do Sal chega a um nível abaixo da média humana, já que foi isso que definimos para o seu soco. Porém, um objeto de 2,4 kg caindo em 113 metros por segundo alcança uma energia liberada de kilojoules, o que coloca esse dano como nível Rua, ou seja, acima da média humana, e acima da capacidade de resistir do nosso querido Sapo do Sal. Por isso, é com pesar, mas orgulhoso de ser o responsável por essa análise, que afirmo que num combate entre o Sapo do Sal e a Cacatua do Hades, o vencedor é... ninguém. Pela primeira vez no quadro, vemos um empate entre esses dois monstros. Digite seu F no comentário. Tá, mas falando sério agora, esse é um vídeo especial de 1º de abril que eu já planejava há algum tempo. Obviamente tudo falado aqui é a mais pura zoeira, então não precisa perder o seu tempo me corrigindo que eu errei algum cálculo, ou isso ou aquilo, beleza? Mas se você gostou do vídeo, dê like, se inscreva e compartilhe com os seus amigos. Também não se esqueça de dar uma olhada no Twitter, TikTok e Discord do canal. E por falar em Discord, fica o agradecimento aos boosters do Discord. Graças a eles, a nossa comunidade aqui no canal pode se desenvolver mais e mais. É isso, obrigado pela sua presença até aqui e até mais. Vocês realmente acham que os personagens mais fortes são o Sapo do Sal e a Cacatua do Hades? Vocês estão de sacanagem, né? Obviamente o personagem mais forte do verso que venceria esses dois juntos com uma mão nas costas é o Pássaro do Zero Fuku.